Na ceia de Natal, minha mãe olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: "Você sempre foi um fardo." Meu irmão riu, cortando o silêncio como uma faca. "Pelo menos eu dou orgulho para esta família", ele disse, com um sorriso irônico, bebendo um copo do vinho que eu paguei. A sala congelou, mas ninguém me defendeu. Nem meu pai, nem ninguém. Apenas eu, sentado ali, percebendo que na minha própria família eu era um convidado que havia passado da hora de ir embora. Eu larguei o garfo, levantei-me e saí. Sem gritos, sem lágrimas, apenas uma decisão silenciosa que mudou tudo. Semanas depois, meu pai ligou, com a voz carregada de decepção. "Por que a prestação da casa está atrasada?" ele exigiu. Eu não hesitei. "Pergunte ao orgulho da família", eu disse e desliguei. Esse foi o momento em que deixei de ser invisível. Esse foi o dia em que parei de pagar pelo conforto deles, pelo silêncio deles e pelas mentiras deles. Eles acharam que eu voltaria rastejando. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a fazer. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias podem chegar. Às vezes, apenas saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você já foi o quieto da sala, aquele que dava demais e não recebia nada em troca, esta história é para você. Eu sou Renan Vale e o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo o que eu acreditava sobre lealdade familiar e sobre o que significa, finalmente, se defender. Se você quiser mais histórias como esta, inscreva-se. Isso me ajuda a continuar contando a verdade que ninguém mais ousa dizer. O cheiro de manteiga, canela e peru assado pairava pesado na cozinha dos meus pais. A mesma casa, o mesmo azulejo gasto, o mesmo silêncio que se instalava sempre que eu chegava. Itatiba, no interior de São Paulo, não tinha mudado, e minha família também não. Minha mãe, Evelyn, estava no fogão, mexendo a concha como uma maestrina, comandando, sem olhar para cima. "Amasse as batatas", ela disse. Nenhum oi. Nenhum "como foi a viagem?" Apenas ordens. Eu assenti e comecei a trabalhar. A TV, na sala de estar, exibia os destaques da ESPN Brasil em volume alto. Meu pai, Ricardo, estava meio adormecido em sua poltrona, fingindo não ouvir a tensão que vibrava pelas paredes. Ele gostava de ficar fora da linha de fogo. O coração dele, como ele sempre nos lembrava, era frágil demais para conflitos. Eu estava lá desde o meio-dia, descascando, mexendo, controlando o forno. Mangas da camisa arregaçadas, suor escorrendo pelas minhas costas. Minha mãe não notou. Ou talvez tenha notado e apenas decidido que reconhecimento era opcional. Esse era o padrão. Eu cuidava das partes práticas da vida familiar enquanto os holofotes permaneciam fixos no meu irmão. Leonardo chegou quase 1 hora atrasado, cheirando a perfume caro e sucesso emprestado. Ele entrou pela porta da frente, trazendo uma garrafa de Merlot e sua mais recente namorada de fachada, que mal parecia ter idade para dirigir. "O trânsito estava um inferno", ele anunciou. O rosto da minha mãe se iluminou como se a realeza tivesse entrado na sala. "Aí está o meu menino", ela sorriu, beijando seu rosto. Meu pai se ajeitou na cadeira, orgulhoso apenas por assistir ao show. Eu fiquei perto do balcão, verificando o timer, garantindo que os pãezinhos não queimassem. Quando o jantar começou, eu servi os pratos, servi a água e só me sentei quando todos os outros tinham o prato cheio. Minha mãe começou imediatamente, contando as histórias de Leonardo por ele, seus novos clientes, sua ideia de startup e seus eventos de networking em São Paulo. Ela dizia tudo, como se estivesse lendo uma escritura sagrada.
Meu pai balançava a cabeça, sorrindo levemente, como se essas histórias restaurassem alguma dignidade perdida que ele ainda podia reivindicar através de seu filho de ouro. Então ela olhou para mim. Sabe, Renan, ela disse, cortando-se o peru com uma calma deliberada. Você sempre foi um fardo. Você age como se estivesse nos ajudando, mas você só me lembra do quanto tivemos que carregar. As palavras doeram mais porque ela nem sequer levantou a voz. Não era raiva. Era um veredito. Leonardo deu uma risadinha. Pelo menos eu dou orgulho para esta família. Por um segundo, ninguém se moveu. A TV zumbia fracamente ao fundo. Eu larguei meu garfo, ajeitei o guardanapo sobre a mesa, como se estivesse fechando um arquivo, e disse baixinho: Eu entendo. Levantei-me, empurrei minha cadeira e peguei minhas coisas. Ninguém me impediu. Meu pai pigarreou, mas não disse nada. Minha mãe nem sequer olhou para cima. Atravessei o corredor, passando pelas fotos de família que pulavam minha existência. Os troféus de futebol de Leonardo, fotos de formatura, os prêmios de professora da minha mãe. Meu celular vibrou no bolso. O toque da família. Eu o silenciei. Lá fora, o ar estava pesado e úmido, com cheiro de chuva de verão se aproximando. Entrei no meu carro, liguei o motor e observei a luz da varanda desaparecer atrás de mim. Enquanto eu dirigia na névoa úmida que subia do asfalto quente da rodovia, pensei: quando as pessoas se acostumam com a sua invisibilidade, elas esquecem que você pode ir embora. Eu não chorei, nem olhei para trás. Voltei para casa, em Florianópolis. E naquela noite, abri meu aplicativo do banco. No topo da tela estava o agendamento de pagamento da prestação da casa dos meus pais. Passei o dedo sobre o botão, o coração firme, e toquei em desativar. O aviso apareceu. Você tem certeza? Sim. Em Florianópolis, o silêncio tinha sua própria textura. Não era pacífico, era deliberado. O tipo que você constrói pedaço por pedaço até se tornar um muro que ninguém pode escalar. Sentei-me à minha mesa naquela noite, o brilho do notebook iluminando planilhas abertas. Por anos, minhas finanças tinham sido um mapa oculto de sacrifícios silenciosos. Transferências da prestação, contas de luz e água, coparticipação de planos de saúde. Deletei cada pagamento recorrente, um por um. A lista diminuía, minha respiração se acalmava. O apartamento parecia maior, quase estranho, sem as demandas deles ecoando lá dentro. Horas depois, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Resolva a sua prestação antes que afete nosso crédito. Não seja infantil. Sem cumprimento, sem perguntar se eu estava bem. Eu li uma vez e digitei de volta 2 palavras. Leia de novo. Então virei meu celular com a tela para baixo. Na noite seguinte, uma notificação apareceu. Uma mensagem da minha prima Clara, de Itatiba. Ela me enviou um link. Quando abri, vi um post no Facebook. Minha família reunida sob a árvore de Natal. Minha mãe e meu pai sorrindo, Leonardo segurando uma taça de vinho. A legenda dizia: aqueles que importam permanecem juntos. Fiquei olhando para aquilo por um longo minuto. Eu não estava marcado. Minha cadeira de repente pareceu pequena demais para mim. Era assim que ser apagado se parecia em tempo real. Uma foto, uma legenda, e você desaparece. Clara ligou logo depois, a voz baixa. Sua mãe anda dizendo para as pessoas que você não está bem, que teve algum tipo de colapso nervoso. Eu não acreditei nela, mas ela hesitou. Você devia saber. Manti meu tom calmo. Você ainda tem a chave da garagem da casa da vovó? Ela fez uma pausa, confusa. Tenho. Por quê? Talvez eu precise dela em breve, eu disse e desliguei. Naquela noite, abri uma gaveta e encontrei um velho post-it com senhas rabiscadas,
Lembretes de quando Leonardo pegou o iPad da família emprestado para me ajudar a configurar o Wi-Fi deles. Um pensamento me atingiu em cheio. Aquele dispositivo ainda estava logado no meu antigo e-mail de backup. Entrei na minha conta, naveguei até o registro de segurança. Lá estava. Múltiplos logins, tarde da noite, de um endereço de IP em Itatiba. Por um momento, não consegui me mover. Eles estavam na minha conta. Talvez há meses, talvez mais. Mudei tudo. Cada senha, cada autenticação de 2 fatores, cada pergunta de recuperação. Removi todos os dispositivos confiáveis, fechei a antiga pasta na nuvem, configurei novos alertas para logins. Quando o último foi concluído, a tela ficou preta, refletindo meu próprio rosto de volta para mim. Pensei que sentiria alívio, mas não senti. Pareceu uma cirurgia, cortando algo podre com o qual eu vivi por tanto tempo que esqueci que estava me envenenando. Antes de fechar o notebook, notei mais uma notificação no canto. Consulta de crédito, Banco Prosperidade. Meu peito apertou. Marquei como não lida. Guardei para depois. O nome sob candidato conjunto fez meu estômago revirar. Iniciais. LV, Leonardo Vale. O brilho da tela diminuiu. O apartamento ficou quieto, exceto pelo zumbido da geladeira. Sentei-me ali, percebendo que meu silêncio agora tinha estrutura. Não era fraqueza, nem recuo. Era estratégia. E pela primeira vez, eu sabia exatamente até onde ela poderia chegar. A chuva batia no cascalho da entrada, enquanto eu estacionava em frente à casa antiga da minha falecida avó, nos arredores de Itatiba. A casa estava vazia há anos, suas janelas embaçadas de poeira, a porta da garagem meio enferrujada. Clara me encontrou lá, segurando a chave que eu havia pedido 4 dias antes. Você realmente acha que sobrou alguma coisa aqui? Ela perguntou. Eu assenti. Se meu avô guardava registros, ele os guardava aqui. A garagem cheirava a óleo de motor velho e madeira úmida. Quando forçamos o armário de metal, as dobradiças rangeram como se estivessem se lembrando de algo. Dentro havia pilhas de papéis amarelados, recibos e pastas rachadas, marcadas com tinta desbotada. Uma pasta me chamou a atenção. Uma caixa rotulada, assuntos, Ricardo V, com a caligrafia do meu avô. Coloquei-a na bancada e assoprei a poeira. Dentro havia maços de contas organizados, algumas datando de mais de uma década. Reparos no telhado, substituições do sistema de aquecimento, custos de manutenção da casa dos meus pais, tudo marcado. Pago por Renan V. Senti uma queimação lenta no peito, a prova de tudo que eu fizera silenciosamente, tudo que eles descartaram como o mínimo. Então, sob uma pilha de recibos, encontrei um envelope pardo, rasgado. A caligrafia atravessada dizia: reconhecimento, assistência, financiamento. Minha respiração falhou. Abri com cuidado. Dentro havia uma única página, digitada, autenticada em cartório e assinada por ambos os meus pais, Evelyn e Ricardo Iatae, com a assinatura de uma testemunha. Pastor Matias, o pastor da igreja local. O documento afirmava que eu havia contribuído com mais de 90 mil UARs para os pagamentos do financiamento e reparos da casa ao longo de vários anos, como um ato de boa vontade e apoio familiar. Por um longo momento, não consegui me mover. A chuva batia no telhado de zinco como estática. Clara se aproximou. Você acha que ele sabia que isso importaria um dia? Ela sussurrou. Eu balancei a cabeça. O vovô sempre dizia que o papel sobrevive à memória. Tirei algumas fotos, escaneei usando meu celular, subi tudo para uma pasta segura na nuvem e tranquei o armário novamente.
Quando saímos, um trovão estalou ao longe. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Aqui é do Banco Prosperidade, disse uma voz masculina educada. Senhor Vale, estamos ligando sobre uma proposta de empréstimo listando você e Leonardo Vale como co-signatários. Só precisamos da sua confirmação verbal. O mundo pareceu encolher. Eu não pedi nenhum empréstimo, eu disse com a voz firme. Houve uma pausa do outro lado. Isso é estranho, respondeu o homem. A proposta tem sua assinatura eletrônica e extratos bancários. Posso enviar o arquivo por e-mail para verificação. Faça isso, eu disse, a voz tensa. Minutos depois, parado sob a luz da varanda, enquanto a chuva pingava da minha jaqueta, abri o e-mail. Um arquivo PDF carregou lentamente. Página 1 listava nossos 2 nomes. Página 2 tinha meus dados bancários. E na página 3, minha assinatura, limpa, precisa, idêntica à minha, colocada ao lado da de Leonardo. Exceto que eu nunca havia tocado naquele papel. Minhas mãos ficaram frias. Clara olhou para mim, o rosto pálido. O que foi? Virei a tela para ela. Falsificação, eu disse baixinho. Ele realmente fez isso. A chuva abafou todo o resto. Fiquei olhando para a assinatura digital até meu pulso se acalmar. Então, abri meu cliente de e-mail, digitei uma nova mensagem endereçada a Naomi Prado, advogada, assunto. Comece agora. Anexei o PDF junto com as fotos da carta de reconhecimento. Minha última linha dizia: ele cruzou a linha. Inicie o processo. Apertei enviar. A tela escureceu. Começou com a voz do meu pai em uma noite chuvosa de segunda-feira. Eu tinha acabado de bloquear meu crédito e fechar a última conta conjunta quando o nome dele apareceu na tela do meu celular. Por um segundo, quase não atendi, mas atendi. Renan, ele disse, a voz fraca e tensa. Por que a prestação não foi paga? Sua mãe está chorando o dia todo. Você não pode simplesmente ir embora. Você vai arruinar nosso crédito. Olhei pela janela, a chuva escorrendo pelo vidro. Pergunte ao filho de quem você se orgulha. Eu disse e desliguei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sem mais ligações, sem mensagens, apenas um vazio. Mas os vazios têm um jeito de se preencherem. Geralmente com mentiras. Uma semana depois, Clara ligou novamente. Preciso te dizer uma coisa. Ela disse, cuidadosa. Sua mãe anda dizendo para as pessoas na igreja que você teve um colapso, que está instável, ingrato. Ela está fazendo parecer que você os abandonou. Eu não reagi. Ela sempre foi boa em reescrever histórias, eu disse. Diga a ela, que esta ainda não acabou. 2 dias depois, uma carta chegou ao meu apartamento. Escrita à mão, dobrada, perfeitamente. Reconheci a caligrafia dela antes mesmo de abrir. Família é para sempre, começava. Você não pode virar as costas para o seu sangue. Você magoou sua mãe mais do que imagina. Seu irmão cometeu erros, mas ainda é seu irmão. Por favor, volte para casa. Podemos consertar isso. Li uma vez, coloquei na gaveta da minha escrivaninha e fechei sem responder. Ajudá-los costumava parecer um dever. Agora parecia um vício. O primeiro passo era abstinência. Semanas se passaram. Meu silêncio se solidificou em algo concreto. Então Clara ligou de novo, o tom mais agudo desta vez. Leonardo foi demitido, ela disse. Algo sobre fundos da empresa. Ele está de volta na casa dos seus pais. Recostei-me na cadeira.
Então o império desmorona. Eles estão tentando fazer você salvá-los de novo, ela acrescentou. Minha mãe disse que eles estão pensando em pedir sua ajuda, só desta vez. Naquela noite, uma mensagem da minha mãe apareceu no meu celular. Venha jantar. Fiz seu prato favorito. Vamos conversar. Fiquei olhando até que a tela se apagou. 2 dias depois, outra mensagem chegou. Desta vez do meu pai. Só precisamos de uma ajudinha, Renan. Uma vez só. Nós te pagamos de volta. Eu quase podia ouvir a voz dele, cansada, expectante, assumindo que eu cederia como sempre fiz. Eu não cedi. Sentei-me no escuro, celular na mão, vendo as palavras embaçarem, enquanto meu reflexo flutuava sobre elas. Então apaguei as mensagens, uma por uma. Na manhã seguinte, abri meu e-mail e encontrei a resposta de Naomi esperando. Registramos a denúncia de fraude. Fique quieto, mas fique pronto. Quando eles entrarem em contato novamente, documente tudo. Digitei de volta. Entendido. Mais tarde naquela semana, enquanto a chuva batia contra as janelas, servi-me de uma bebida e fiquei perto do vidro, observando as luzes da cidade se ofuscarem. O zumbido do tráfego lá embaixo parecia distante, como outra vida. Meu celular estava silencioso. Minha família estava silenciosa. E pela primeira vez, o silêncio não doía. Parecia espaço. Espaço para respirar, para planejar, para reivindicar o que tentaram tomar. Pensei na frase que minha mãe havia escrito. Família é para sempre. Ela estava certa, mas não do jeito que ela imaginava. Alguns laços não se quebram. Eles apodrecem. Tomei um último gole, larguei o copo e sussurrei para mim mesmo. Meu silêncio costumava ser amor. Agora é uma lição. Então, apaguei as luzes. O apartamento ficou escuro, mas dentro de mim, algo finalmente se acendeu. Dirigi durante a noite sem música, apenas o zumbido constante dos pneus e o som oco dos meus pensamentos. A rodovia foi ficando mais estreita conforme cheguei aos pés da Serra da Mantiqueira, onde a neblina engolia as árvores e o rádio perdia o sinal. A cabana ficava no fim de uma trilha de terra, pequena e torta, construída pelas mãos do meu avô décadas atrás. Não tinha internet, nem sinal, nem distrações. Exatamente o que eu precisava. Destranquei a porta, as dobradiças gemendo em protesto. O ar cheirava a poeira e pinho. Acendi uma única lâmpada e coloquei meu notebook na mesa de madeira. Minha mochila carregava apenas o que importava. Recibos, a carta de reconhecimento e um caderno semi-preenchido de números que mantiveram a casa dos meus pais de pé por anos. Eu não estava lá para descansar. Estava lá para escrever tudo antes que a história pudesse ser reescrita novamente. Enquanto a chuva começava a tamborilar no telhado, vasculhei o armário antigo perto da lareira. Havia fotografias, cartões postais desbotados e uma pilha de cartas amarradas com barbante. No topo, um envelope endereçado com a caligrafia do meu avô. Para quem se lembrar do que vale a pena guardar. Dentro, uma nota curta dizia: Filho, existem dívidas que não precisam ser pagas, apenas liberadas. Fiquei olhando para aquela frase por um longo tempo. Por anos, eu estive pagando um tipo de dívida invisível. O custo de ser o bom filho, o confiável, aquele que consertava tudo silenciosamente enquanto eles levavam o crédito. Naquela noite, algo em mim começou a mudar. Abri meu notebook e comecei uma nova planilha. Uma coluna para cada ano, uma linha para cada pagamento, reparo ou resgate que eu havia feito. Prestações do financiamento, contas de hospital, reparos no telhado, transferências de empréstimos. À meia-noite, o total passava de 90 mil oas. Fiquei olhando para o número até meus olhos embaçarem. Cada dígito era uma prova, um peso pequeno, imensurável, dos anos que passei
tentando merecer pertencer. Quando o amanhecer chegou, a neblina pressionava as janelas como uma parede de vidro. Meu celular vibrou. Um sinal fraco alcançou o topo do cume. Uma mensagem de Naomi. Leonardo está sob investigação oficial. Tenha cuidado. Sua mãe andou falando com o jornal local. Ela está pintando você como o filho que os abandonou. Deixei a mensagem ali. Eu não estava com raiva, apenas cansado. Eles ainda estavam reescrevendo histórias, mesmo enquanto a verdade afiava suas bordas. Digitei minha resposta lentamente. Então, é hora de escrever a minha. Passei os 2 dias seguintes montando meu caso. Pastas organizadas, recibos datados, capturas de tela, a carta de reconhecimento da garagem, autenticada e escaneada. Criei uma linha do tempo digital tão precisa que poderia cortar qualquer mentira. Quando terminei, salvei tudo em um drive criptografado e enviei cópias para Naomi. A resposta dela veio minutos depois. Isso é o suficiente para abrir uma ação civil por tentativa de fraude e uso não autorizado de dados pessoais. Você está coberto. Recostei-me na cadeira, olhando para a janela manchada de chuva. A floresta estava silenciosa. Meu reflexo me encarava de volta. Mais velho, mais duro, mais calmo. Pela primeira vez em anos, eu não estava reagindo a eles. Eu estava me preparando. Deixei a cabana ao nascer do sol. O ar estava frio e limpo, a luz cortando a névoa como uma lâmina. Ao trancar a porta atrás de mim, sussurrei. Uma vez eu saí da mesa para manter a paz. Agora estou voltando para limpá-la. A estrada de volta para Florianópolis parecia mais leve. Eu tinha tudo o que precisava. Verdade, tempo e provas. E desta vez, eles teriam que enfrentar os 3. Era uma manhã de sexta-feira, final de março, quando Naomi ligou. Sua voz estava calma, mas suas palavras caíram como um trovão. É oficial. A execução da hipoteca foi iniciada. A casa vai a leilão no dia 9 de abril, no Fórum da Comarca de Itatiba. Fiquei imóvel, o telefone contra o ouvido. Existe uma maneira de intervir? Sim, ela disse. Mas apenas através de um procurador. Se você quiser comprá-la, faremos isso através de uma empresa líquida. Silenciosamente. Ninguém vai conectar isso a você. Eu não preciso que eles saibam, eu disse. Eu só preciso saber que não é mais deles. Naquele mesmo dia, registramos a Empreendimentos Margem Serena Lítida. Uma entidade limpa, sem rosto, sem laços, com meu nome. Naomi arranjou um representante legal para comparecer ao leilão em nome da empresa. Comprei uma passagem só de ida para São Paulo e me hospedei em um hotel simples perto do fórum. Eles pensaram que eu havia desaparecido. Na verdade, eu estava voltando. Itatiba parecia exatamente como quando eu saí. A padaria ainda cheirava a pão doce. O sino da igreja ainda soava rachado ao meio-dia. Dona Ana Ortiz, minha antiga vizinha, me viu quando passei por sua cerca. Renan Vale, ela disse, os olhos arregalados. Ouvi dizer que seus pais estão passando por dificuldades. Eventualmente, todo mundo aprende o custo das coisas, eu disse e continuei andando. Naquela noite, estacionei do outro lado da rua da casa dos meus pais. As janelas brilhavam um amarelo fraco, a luz da varanda piscando. Através da cortina, vi minha mãe sentada à massa da mesa, os ombros curvados. Meu pai estava imóvel ao lado dela. Não senti ódio, apenas distância. Como assistir a estranhos desempenhando papéis que ensaiaram por tempo demais. Fui embora antes que pudessem me ver. Na manhã seguinte, o fórum cheirava levemente a poeira e verniz de madeira antiga. A sala do leilão era pequena. 10 cadeiras, um escrivão, um microfone. A representante de Naomi, uma mulher serena, em um terno cinza,
sentou-se perto do fundo. Eu fiquei invisível, atrás da divisória de vidro. Quando o escrivão leu a lista, o endereço dos meus pais ecoou pela sala. Rua dos Salgueiros, 92. 3 quartos, 2 banheiros, 4 meses de inadimplência. O leilão começou em $243 mil. Um investidor local levantou a mão. Depois, um casal de meia-idade. Os números subiram lentamente. 245, 250, 256. Minha representante levantou sua placa. 261. A sala ficou em silêncio. Vendido, anunciou o escrivão. Para empreendimentos Margem Serena Ltda. Assim, estava feito. Anos de sacrifício, apagamento e silêncio reduzidos a uma batida de martelo. Lá fora, Naomi me encontrou nos degraus do fórum. Ela me entregou uma pasta. Tem mais, ela disse. Encontrei algo nos arquivos da comarca. Uma carta de reconhecimento de 2018, assinada por seus pais e testemunhada pelo pastor Matias, confirmando que você pagou mais de 90 mil para salvar a casa da execução hipotecária. É legalmente vinculativo. Você não é apenas o comprador agora, você é o benfeitor de direito. Por um longo tempo, não consegui falar. Eles haviam assinado a própria confissão anos atrás. A prova de tudo que eles negaram. Mais tarde, naquela tarde, eu os vi. Tinha parado na praça da cidade para tomar um café quando avistei 3 figuras familiares do outro lado da rua. Minha mãe, meu pai e Leonardo, parados em frente ao banco. O rosto da minha mãe estava pálido, o maxilar do meu pai, tenso. E Leonardo parecia abatido, sua confiança desaparecida. Eles estavam implorando para a caixa através do vidro. Quando minha mãe se virou, ela me viu. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Os ombros de Leonardo enrijeceram. Eu me aproximei. Nem rápido, nem devagar, apenas constante. Tentando outro empréstimo? Perguntei baixinho. Ninguém respondeu. Boa sorte com isso, eu disse e passei por eles. Sem raiva, sem triunfo. Apenas o som dos meus sapatos no pavimento molhado. 2 semanas depois, a escritura foi transferida, oficialmente. A Empreendimentos Margem Serena Ltda. Tornou-se proprietária da Rua dos Salgueiros, 92. Naomi me enviou a confirmação final por e-mail. Assunto: você conseguiu. Abri o anexo e encarei o documento. Os nomes dos meus pais, os mesmos nomes que um dia assinaram cada cheque que eu fundei, agora estavam abaixo do meu, marcados como proprietários anteriores. Pensei em cada noite em que paguei suas contas, enquanto eles me chamavam de ingrato. Cada momento em que confundiram meu silêncio com fraqueza. Agora, eu não precisava levantar minha voz. A verdade havia feito isso por mim. A casa, que uma vez me manteve do lado de fora, agora me pertencia. E pela primeira vez, eu não me senti pequeno. Por anos, mantive o mundo deles de pé enquanto eu ficava do lado de fora. Agora, eu não precisava mais de permissão para cruzar aquele limiar. Era meu. E desta vez, o silêncio estava finalmente do meu lado. 1 semana após o leilão, a papelada foi finalizada. Naomi enviou os documentos de propriedade para o meu apartamento em Florianópolis, junto com uma nota curta que dizia apenas: é oficialmente seu. Virei as páginas lentamente, deixando o peso daquilo assentar. Meu nome, não o deles, estava limpo acima do selo da comarca de Itatiba. Por um momento, não senti vitória. Apenas senti quietude. Quando Naomi ligou mais tarde naquela noite, seu tom era leve, mas curioso. Então, ela perguntou, o que você vai fazer com ela agora?
Olhei pela janela para a cidade desaparecendo no crepúsculo. Eu não vou ficar com ela, eu disse. Vou dar a ela um propósito melhor do que eles jamais imaginaram. Ela fez uma pausa e depois disse suavemente: Isso soa exatamente como você. Alguns dias depois, um envelope encaminhado chegou do meu endereço antigo. Era fino, escrito à mão, a caligrafia cursiva da minha mãe na frente. Por um segundo, considerei jogá-lo fora sem abrir. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais antigo que isso, me fez rasgá-lo. Dentro havia apenas algumas linhas. Você venceu, Renan. Mas família não é algo para se destruir. Lembre-se, sangue ainda é sangue. Sem desculpas, sem assumir responsabilidade. Apenas mais uma tentativa de me puxar de volta para a definição dela de lealdade. Li uma vez e depois sorri. Não com crueldade, apenas com clareza. Sangue não faz a família. Eu disse para essa sala vazia. Ações fazem. Coloquei a carta no triturador. O papel desapareceu em tiras finas, cada uma carregando um pedaço da história que eu não devia mais a ninguém. Na manhã seguinte, Naomi ligou novamente, desta vez com notícias que não me surpreenderam. Leonardo fez um acordo, ela disse. Furto de identidade e tentativa de fraude. Sentença suspensa, multa pesada, registro permanente. Eu não pedi detalhes. Houve uma declaração, eu disse. Ela hesitou. Ele disse que nunca quis te machucar, que achava que você entenderia. Dei uma risada seca. Eu entendo. Esse é o problema. Houve um silêncio entre nós, do tipo que carrega mais compreensão do que palavras. Finalmente, eu disse: Eu não preciso que ele seja punido, Naomi. Eu só precisava que a verdade tivesse um lugar para ficar. Ela exalou. Bem, agora ela tem. Semanas se passaram. A história dos Vale desapareceu na fofoca local. Uma família antes admirada, agora sussurrada em fragmentos. Fiquei fora disso. Em vez disso, foquei no que vinha a seguir. A casa era minha, mas mantê-la não parecia certo. Eu queria que ela significasse algo, não apenas me lembrasse de onde eu vim. Entrei em contato com uma ONG sobre a qual li meses antes, a Fundação Novos Horizontes, de Itatiba. Eles trabalhavam com jovens adultos que saíam de abrigos, ajudando-os a encontrar estabilidade e um senso de lar. Oferecia a propriedade, sem condições, sem publicidade. A diretora ficou atônita. Você tem certeza? Ela perguntou. A maioria das pessoas não doa simplesmente uma casa. A maioria das pessoas não cresceu dentro de uma onde tinham que merecer o direito de estar. Eu disse. Trabalhamos silenciosamente na papelada. Eles renovaram a casa, consertaram a varanda, pintaram as paredes, deixaram a porta da frente em um tom quente de castanho. Quando terminaram, adicionaram uma pequena placa de latão perto dos degraus. O Projeto Larval. Eu não compareci à inauguração. Não precisei. Naomi me enviou uma foto de um grupo de jovens adultos sorridentes na varanda, segurando caixas de livros doados, caixas de pizza empilhadas ao lado deles. O lugar parecia vivo de um jeito que nunca esteve quando eu morava lá. Meses depois, no início do verão, voltei a Itatiba uma última vez. A viagem foi longa e silenciosa. O tipo de silêncio que não machucava mais. A casa estava mais brilhante do que antes, a tinta nova reluzindo sob o sol. O gramado estava aparado, crianças correndo descalças pelos aspersores. Risadas ecoando pela rua. Dona Ana Ortiz acenou de seu quintal, assim como fazia quando eu era menino. Olha só quem é, ela disse. Você voltou para casa. Só de passagem, eu disse, sorrindo. Ela gesticulou em direção à casa.
Você fez uma coisa boa, sabe? Você a fez viver de novo. Olhei para a varanda da frente, onde 2 adolescentes penduravam luzinhas. Não, eu disse baixinho. Eu apenas a devolvi à vida. Naquela noite, estacionei do outro lado da rua enquanto o crepúsculo caía. Pela janela, pude vê-los, os novos residentes, comendo pizza no chão, tocando música no celular de alguém. Havia calor naquela casa agora. Não do tipo frágil que meus pais um dia encenaram, mas algo real. Encostei-me no capô do meu carro, mãos nos bolsos, e deixei o ar da noite me envolver. Por anos, pensei que justiça significava fazê-los admitir o que haviam feito. Mas, parado ali, ouvindo risadas de trás daquelas paredes, entendi outra coisa. Justiça não é forçar a culpa. É libertar-se da necessidade dela. Eles tiraram minha voz, minha confiança, meu lugar à mesa deles. Mas encontrei algo melhor. O direito de construir a minha própria. Olhei para essa casa uma última vez e sussurrei. Eu costumava ser o filho esquecido. Agora sou aquele que reescreveu o legado. Então, entrei no carro e dirigi para a escuridão, o vento entrando pela janela aberta. Por anos, aquela casa foi um símbolo do que eu havia perdido. Agora, carregava o que eu havia encontrado. Propósito, paz e uma versão de mim mesmo que não precisava da permissão de ninguém para existir. Enquanto a rodovia se estendia à frente, as luzes de Itatiba desapareceram atrás de mim. Pensei naquela noite de Natal, o garfo batendo no prato, as palavras da minha mãe, a risada do meu irmão. Como eu me senti pequeno, como o silêncio fora pesado. Agora, o silêncio parecia diferente, mais leve, merecido. A estrada se abriu, a noite estava clara, e enquanto o vento passava, sussurrei para ninguém além das estrelas. Eu finalmente saí daquela mesa, mas desta vez levei a liberdade comigo, e nunca mais olhei para trás. O outono chegou cedo naquele ano. O ar de Florianópolis ficou nítido, o tipo de frio que entra nos seus pulmões e faz você se sentir vivo. Eu quase tinha esquecido como era essa sensação. Meses haviam se passado desde que o projeto Larval foi inaugurado, e a vida silenciosamente se reorganizou ao meu redor. Eu acordava sem o pavor de ligações futuras ou mensagens carregadas de culpa. Eu trabalhava, caminhava até o parque todas as noites e cozinhava para um sem sentir a ausência de ninguém mais à mesa. Mas paz não é silêncio. É aprender o que fazer com ele. Às vezes, eu me pegava checando meu e-mail à noite, meio que esperando outra mensagem de Naomi. Outra atualização sobre a família a qual eu deixei de pertencer. Mas nenhuma veio. A última que ela enviou dizia simplesmente: caso encerrado, arquivo morto. Ela anexou o registro final do tribunal. Processo do Estado contra Leonardo Vale. Sentença cumprida. Era estranho como uma vida podia ser condensada em um parágrafo. Por anos, minha família fez barulho o suficiente para me abafar. Agora, todo aquele barulho havia se acomodado em uma única linha de texto. Uma noite, passei no escritório de Naomi, no centro da cidade, para deixar uma caixa de documentos que ela me pedira para guardar. A mesa dela estava empilhada, com arquivos de casos, mas ela sorriu quando me viu. Você parece mais leve, ela disse. Eu me sinto como se alguém finalmente tivesse desligado a estática. Eu disse a ela. Ela inclinou a cabeça. Já pensou em vê-los novamente? Eu balancei minha cabeça. Não. Acho que o melhor adeus é sem palavras. Ela assentiu. O encerramento não precisa de plateia. Lá fora, a cidade pulsava com a vida comum. Risadas saindo de um café, o zumbido do trânsito, um casal discutindo baixinho sobre as compras. Fiquei ali,
por um longo tempo, percebendo quanta vida eu havia perdido tentando consertar pessoas que nunca quiseram ser consertadas. No fim de semana seguinte, dirigi para o norte novamente. Não para Itatiba, mas logo depois, perto do penhasco que dava vista para a região de Itatiba. As árvores começavam a ficar âmbar, o mesmo tom da madeira que meu avô usava para envernizar o corrimão da varanda. De lá de cima, eu quase podia ver o telhado do projeto Larvalle. Estacionei, sentei-me no capô do carro e deixei o vento mover as árvores. Por um tempo, pensei nos meus pais. Não como vilões, nem mesmo como vítimas, apenas como pessoas presas pela própria necessidade de orgulho. A voz da minha mãe ecoou na minha memória. Sangue ainda é sangue. Talvez ela estivesse certa, de alguma forma. Talvez o objetivo não fosse apagar de onde eu vim, mas finalmente aceitar que eu nunca conseguiria o que um dia precisei dali. Ao longe, os sinos da igreja soaram fracamente. Pela primeira vez em anos, eles não me fizeram estremecer. Dirigi até a cidade e parei na padaria. Dona Ortiz estava lá, limpando a farinha das mãos. Renan Vale, ela disse com um sorriso. Você ainda entra sorrateiramente nesta cidade como um fantasma? Talvez, eu disse. Mas desta vez, acho que estou aqui como eu mesmo. Ela me deu um saco de papel com pães doces. Por conta da casa, ela disse. Você fez algo bom. Você devia saber disso. Agradeci, e antes de sair, ela acrescentou. Sua mãe ligou para a sua padaria uma vez, sabe? Ela perguntou se eu tinha me visto. Parecia cansada. Não pedi detalhes. Apenas assenti. Não havia mais nada a ser dito. Antes do pôr do sol, parei perto da casa uma última vez. O gramado estava mais verde do que nunca, a cerca recém-pintada de branco. Crianças riam de novo, diferentes desta vez. E uma jovem estava sentada na varanda, lendo. Quando ela me viu, sorriu, educadamente, sem saber quem eu era. Esse anonimato pareceu uma bênção. Fiquei na calçada, absorvendo a cena. A mesma porta da frente que eu costumava abrir com pavor, agora era uma porta de entrada para novos começos, para pessoas que eu nunca conheceria. Havia algo poético nisso. A forma como a dor pode ser reciclada em algo generoso se você simplesmente parar de se agarrar a ela. Deixei uma carta com a diretora da fundação na manhã seguinte. Não era longa, apenas algumas linhas guardadas em um envelope sem remetente. Para quem quer que chame este lugar de lar. Que vocês nunca tenham que merecer seu lugar à mesa. Que suas risadas nunca ecoem no silêncio. E que vocês sempre deixem a porta aberta para a próxima alma que precisar dela. Não assinei meu nome. A casa não precisava de outro vale em suas paredes. Ela precisava se sustentar por conta própria. Na viagem de volta para Florianópolis, o céu se abriu em chuva, suave, mas constante. Abaixei o vidro e deixei as gotas atingirem meu braço. O cheiro de terra molhada misturando-se com o leve aroma de pinho. Cada quilômetro entre mim e Itatiba parecia uma respiração que eu segurei por anos, finalmente sendo liberada. Quando cheguei à cidade, as luzes brilhavam no horizonte e um pensamento estranho cruzou minha mente. Eu não devia um final a ninguém. A história já havia se escrito sozinha, silenciosamente, completamente, sem aplausos. Cheguei em casa, desliguei meu celular e fiquei perto da janela, observando a chuva cair sobre as luzes da rua. Em algum lugar dentro daquele ritmo, percebi a verdade que eu estivera perseguindo o tempo todo. Que a paz não é o que acontece quando a justiça chega. É o que acontece quando o barulho deixa de importar. Abri meu caderno, o mesmo que comecei na cabana meses antes, e escrevi uma única linha na parte inferior da última página. Você não pode reconstruir uma família que nunca existiu.
mas pode construir uma vida que não precise de uma. Fechei-o e coloquei na prateleira. Então, sentei-me, apaguei todas as luzes e deixei a escuridão ser o que era.